Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rainha. Na aula de história de hoje vai seguir um formato diferente, semelhante à revisão, né? Eu vou trabalhar com dois conteúdos, vou trabalhar com 2 semanas, porque a plataforma já está na semana 28 para a gente conseguir acompanhar. Eu vou trabalhar a semana 27 e 28. Eu achei imprescindível trabalhar as 2 semanas, então por isso eu estou seguindo esse formato, tá bom? Quais vão ser esses conteúdos discutidos na semana 27? Nós vamos falar sobre o segundo reinado, a abolição da escravidão, ou, como eu gosto de pensar, a história da resistência dos escravizados no Brasil. E é imprescindível falar sobre os antecedentes da abolição, né, que foi a resistência dos escravizados, e como ela acontecia de diversas formas, através da desobediência, da fuga, a formação dos quilombos, e aqui na nossa região nós temos vários quilombos, a compra de alforrias também pelos próprios escravizados, que conseguiam, né, comprar a sua alforria, e através também das revoltas. E trouxe uma citaçãozinha aqui para vocês que eu achei bem interessante, que fala assim: o abolicionismo foi um movimento social pelo fim da escravidão que ganhou força na segunda metade do século XIX. Os abolicionistas divulgavam sua mensagem anti-escravista por meio de artigos, charges, passeatas e comícios sempre muito concorridos. O abolicionismo ele tem esse aumento da sua voz, né, no século XIX, e dentro do movimento abolicionista você tinha pessoas de várias cores, né, entre aspas, que a gente sabe que não existe raça. Tinha pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas que estavam dentro desse movimento abolicionista e que lutavam, né, pelo fim da escravidão no Brasil. Dessas formas de resistência, né, foi a revolta do Manuel Congo, que ocorreu no município de Vasco, no Rio de Janeiro, no finalzinho do século XIX, em 1883, que foi considerada uma das mais importantes revoltas escravas do século XIX. Ela não conseguiu ter sucesso, mas ela conseguiu mostrar, né, a voz dos escravizados e como aquela situação, né, não podia continuar do jeito que estava, apesar de todos os esforços da elite brasileira cafeeira de permanecer com a escravidão. E o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão na América Latina. Era insustentável mais manter a escravidão no Brasil. E uma dessas demonstrações eram as revoltas, como foi a revolta liderada pelo Manuel Congo. Então, eu trouxe aqui o quadro das leis, está mais completo, né? E a abolição da escravatura no Brasil, ela começa pelas forças internas e externas. Internas é a força dos próprios escravizados que lutavam pela sua liberdade, e as forças externas era a pressão, né, que o Brasil sofria, como eu já falei com vocês em outras aulas anteriores, da Inglaterra para que se abolisse a escravidão no país. Porque a Inglaterra queria a abolição. Como eu falei para vocês, não é uma questão da Inglaterra ser boazinha, mas porque os escravizados não traziam lucro para o novo mercado mundial crescente, né, capitalismo, industrialização, não trazia lucro não. Um escravizado não compra, não gasta e se torna um gasto, né, para quem compra o escravizado. Então, de vez da pessoa gastar o dinheiro comprando o escravizado, poderia gastar muito bem seu dinheiro comprando bem manufaturado inglês. Então, em 1831 a gente começa a primeira lei no Brasil, né, que foi a Lei Feijó, que foi a proibição do tráfico de escravos, que aconteceu bem pouco na prática, né, e aumentou-se ainda mais o tráfico, né, que já sabia que a nacionalização para o tráfico transatlântico desses escravizados iriam parar, então aumentou ainda mais o tráfico desses escravizados e aumentou ainda também o tráfico interprovincial. Em 1850 é aí que vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que realmente proibiu o tráfico de escravos efetivamente, que foi quando a Inglaterra exerceu maior pressão para que isso acontecesse, né?
Em 1871, a gente tem a Lei Rio Branco, ou a Lei do Ventre Livre, que é a libertação dos filhos de escravos. Todos os filhos de escravos nascidos é, poderiam ser libertos. Em 1885, nós temos a Lei Saraiva-Cotegipe, ou a sexagenário, que era a libertação dos idosos maiores de 60 anos, né? O que vamos dizer que foi pouco efetiva na prática, porque devido às condições de vida e de trabalho, pouquíssimos escravos chegariam aos 60 anos. E em 1888, nós tivemos a assinatura da Lei Áurea, que foi a abolição formal da escravatura, assinada pela princesa Isabel, que libertou os escravizados sem qualquer indenização ou com concessão dos direitos, dos benefícios sociais, não resguardou essa população escravizada. Então, a assinatura da Lei Áurea ela ocorreu principalmente pressionada pelas campanhas abolicionistas. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888 e declarou extinta a escravidão no Brasil. A lei ela libertou, né, cerca de 720 mil escravos, perto de 5% da população brasileira, composta na época de 15 milhões de pessoas, ou seja, 720 mil pessoas foram jogadas na sociedade sem qualquer resguardo econômico do Estado brasileiro. E muito além da Princesa Isabel, tinha no material de vocês, mas eu trouxe também que eu achei bem interessante, que são as figuras, né, que lutaram pela libertação dos escravizados, né, o movimento abolicionista. A gente tem André Rebouças, que foi um engenheiro que ia dar terra aos libertos. Nós temos também um aristocrata que lutou para adiantar a abolição do Ceará, que foi Maria Tomásia Figueira de Lima, e a abolição do Ceará e de Manaus ela aconteceu antes do resto do Brasil, foi em 1884. Nós temos a participação importante do Dragão do Mar, que foi um dos personagens mais importantes para que abolisse a escravidão no Ceará antes, né? Nós temos Luiz Gama também, que foi um ex-escravo que se tornou advogado dos escravos. Então, ele defendia as causas na justiça dos escravizados, porque uma das formas de conseguir a liberdade, né, era através da compra da sua alforria, e muitas vezes o seu senhor não aceitava isso, então se entrava, né, com o processo judicial. Nós temos também a Adelina, era uma charuteira que atuava como espiã, e Maria Firmina do Reis, que é a primeira escritora abolicionista. Então, nós temos esses personagens, né? A gente tem que lembrar desses personagens como não apagar o papel da princesa Isabel, né? Que ela assinou o decreto, mas não podemos esquecer a relevância e a importância desses personagens para a abolição do Brasil, a abolição dos escravizados, tá bom? Nosso segundo conteúdo é os imigrantes no Brasil. E a imigração, ela começa a acontecer, né, em virtude da necessidade, né, de braços para trabalharem nas fazendas cafeeiras. Lembrando que o café era um dos grandes produtos de exportação do país nesse momento. São Paulo se tornou uma grande porta de entrada para esses imigrantes, porque o Estado próprio começou a pagar as passagens para que esses imigrantes viessem. Então, São Paulo tornou-se a grande porta de entrada. Aqui eu tenho uma imagem da época de um navio, né, um italiano a vapore, que fazia, né, esse translado desses imigrantes que vinham da Europa para o Brasil. Eles vinham da Europa para o Brasil. Aí você pergunta, professora, por que esse povo estava doido vindo da Europa para o Brasil? Por quê? Gente, a situação da Europa não estava fácil. Tinha muitas guerras, tinha uma grande população e você tinha uma escassez de boas terras para a agricultura. Então se vendia o Brasil com uma promessa de muito trabalho, de boas terras para se cultivar, e era com essa promessa que esses imigrantes embarcavam nesses navios em péssimas condições e vinham para o Brasil.
E quando começou a vir esses imigrantes? Eles começaram a vir sobretudo depois da aprovação da Lei de Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico de escravos. E também eles vieram porque tinham as teorias racistas, né, o darwinismo social, que acreditava, né, que os trabalhadores negros ou pardos, eles eram indolentes e preguiçosos e tentavam trazer esses imigrantes europeus branquear a população brasileira. Trouxe um memezinho que eu achei bem divertido. Para os imigrantes, falava que iam dar trabalhos e terras. Quando chegar no Brasil, era para ficar endividado e permanecer endividado, porque era essa a realidade que eles encontravam nas fazendas de café. E os colonos que se dirigiam para as fazendas, eles encontraram basicamente dois sistemas de trabalho: o parceria, o meeiro. Você sabe que é trabalhar na meia, né? Você trabalha numa terra, não é sua, aí você planta, metade é do dono e metade é sua. E era um trabalho livre, livre entre aspas, né? Que pagam em produtos. Mas, em compensação, nesse tema de parceria era muito cruel. Porque os imigrantes, eles eram obrigados a comprar os produtos básicos da venda, né, do grande fazendeiro, e ficavam que eram altos preços e tornavam-se cada vez mais endividados e dependentes desses fazendeiros. Então, acabava que o trabalho livre se tornava um trabalho escravo, porque eles nunca conseguiam, né, sair desse vínculo empregatício. E nós tínhamos também o colonato, que é o trabalho livre e assalariado, no qual os trabalhadores tinham permissão de plantar na terra do fazendeiro, ou seja, eles trabalhavam, recebiam salário, e eles tinham permissão de plantar na terra alguns produtos de subsistência. Os imigrantes, eles se consideraram sobretudo em São Paulo, como eu falei a vocês, porque o estado de São Paulo pagou a passagem de muitos imigrantes para o estado, né? E na região sul do país, porque nós uma região pouco povoada e o império, né? Queria, né, que viessem populações para a região sul, para que se pudesse povoar ali aquela região. Então, dava-se terra, né, aos colonos para que eles pudessem se fixar ali na região sul do país. E quais foram os povos que vieram, né? Italianos e portugueses em maior número e espanhóis. Depois nós tivemos poloneses, alemães, também ucranianos e japoneses que vieram para o Brasil. Então, turma, espero que eu tenha sido suficientemente clara e que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia. Estudem, tenham ótimos estudos e fiquem com Deus e até a próxima.